Seja bem-vindo ao culto da Missão Batista Comunhão. Que você possa ser abençoado por Deus com tudo que preparamos para você neste culto. Nós preparamos uma palavra para que o seu coração possa ser edificado pelo aprendizado das Escrituras. Nós preparamos também alguns louvores para que você tenha o seu coração aquecido pelos louvores que rendemos ao Senhor. Enfim, que você possa ser muito abençoado através deste culto que nós preparamos para servir você, a igreja. Que Deus te abençoe, tenha um bom culto. Graça e paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um aí que nos assiste nesse momento. Uma alegria grande tê-lo conosco aqui através desse culto online. Participe conosco através do chat. Se não me engano, ele está aqui desse lado, ou é desse lado, pode ser desse ou desse. Mas de qualquer forma, escreve aí, entendeu? Se você tiver no celular também, o chat vai estar aqui embaixo. Mas deixa aí seu boa noite. Espero que você tenha um ótimo culto para a honra e glória do nosso Deus. Agora nós vamos ter um momento de oração. Então reúna a sua família aí. Vamos todos nos assentar, nos acalmar um pouco, para que tenhamos um momento de oração antes do nosso culto. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo culto.
Digo é o Senhor. Bom, agora chegou o momento da nossa reflexão. Pegue sua Bíblia e hoje nós vamos concluir a nossa série de estudos no livro de 2 Tessalonicenses, na verdade na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Nós vamos meditar hoje lá no capítulo 3, dos versículos de 6 até o verso 15, né? 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, o texto vai ser projetado na Nova Almeida Atualizada, diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Amém? Um texto longo, mas é importante nós lermos o trecho todo, porque todo o trecho está falando do mesmo assunto, né? Em todo esse grande parágrafo aqui, Paulo ele está falando sobre o mesmo assunto. Ele se dedica a orientar a igreja em Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, a respeito da preguiça. Principalmente no âmbito do trabalho, né? Aqueles irmãos que não queriam trabalhar, aqueles irmãos que eram preguiçosos, que não queriam de fato arregaçar as mangas e trabalhar para ter o pão para comer, né? Para ter alimento, para ter o sustento. Então Paulo aqui ele passa orientações àquela igreja sobre a área do trabalho individual de cada um, né? Por isso que aqui nós encontramos princípios para a nossa vida profissional também. Por mais curioso que isso pareça, por mais incrível que pareça. Às vezes a gente trata a nossa vida profissional, o nosso trabalho, como uma área muito intocável, como uma área que ela é à parte, né? Parece que nós tratamos o trabalho como uma da prioridade tão grande
na nossa vida que ela se torna algo intocável para nós, né? Então, assim, nós pensamos que, não, como o meu sustento vem do trabalho, então nada pode interferir nisso. Nada pode mudar o meu trabalho, nada pode mudar a forma como eu trabalho, porque o trabalho é algo intocável para mim. O trabalho é uma coisa que ninguém pode mexer. Só que a Bíblia ela mexe com a forma como nós trabalhamos. A Bíblia ela nos ensina como nós devemos trabalhar, né? Não simplesmente o trabalho no sentido da obra voluntária que nós fazemos como cristãos, das obras que nós temos como testemunho da nossa própria fé, né? Mas sim também a nosso trabalho profissional, a nossa vida profissional. Aqueles trabalhos que nós exercemos, né? Aquela pessoa que faz uma faculdade, depois ela vai para o mercado de trabalho, consegue um trabalho, uma empresa, em algum local. É desse trabalho que a Bíblia também nos orienta, né? E é muito importante nós acatarmos essa orientação que a Bíblia nos dá, para que nós possamos ser obedientes em todas as áreas da nossa vida. Até porque ser cristão é uma questão de integralidade. Ou seja, ser cristão não é uma coisa que a gente aplica a algumas áreas da nossa vida. Nós não somos cristãos somente naquilo que nós achamos mais conveniente. Nós somos cristãos na integralidade de quem somos. Isso significa que é algo integral. É o todo. São todas as áreas da nossa vida que o cristianismo ele mexe, ele muda e ele transforma. Inclusive nossa vida profissional. Então nós precisamos abrir essa área também. Ela não deve ser uma área intocável, né, na nossa vida. Nós precisamos também nos deixar moldar pelo cristianismo na nossa vida profissional. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos rapidamente aprender alguns princípios que Paulo nos ensina nesse texto para a nossa vida profissional, né? 3 princípios que eu gostaria de trazer para você nessa noite, que nós encontramos nesse texto. Não é absolutamente tudo, nós não vamos exaurir todo esse texto aqui, até porque é um texto muito longo, com muitas lições, mas nós vamos encontrar em alguns pontos aqui 3 lições para a nossa vida profissional. Primeiro princípio cristão para o nosso trabalho, para a nossa vida profissional, é a referência, né? Em nossa vida profissional, nós precisamos de referência. Veja aquilo que Paulo fala lá no verso 7. Ele diz assim: porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Ele vai continuar a falar sobre isso aqui, mas aqui nesse momento Paulo ele tinha acabado de orientar os tessalonicenses, lá no versículo 6, a não se associarem com pessoas que vivem desordenadamente. Ele tinha orientado eles a não estarem próximos, né, a na realidade se afastarem de pessoas que vivem dessa forma, de maneira desordenada. Esse andar desordenado de Paulo, que Paulo está falando, ele pode ser compreendido através do contexto, tá? A gente não pode tentar entender esse andar desordenado como uma coisa que se aplica de modo tão geral assim, né? Porque o contexto aqui mostra que é algo relacionado a essa esfera profissional. Pessoas que vivem desordenadamente no tocante ao seu trabalho, né? Então podemos entender, com base nesse contexto, de que esse andar desordenado, ou seja, essas pessoas que vivem de forma desordenada, elas são pessoas que têm um estilo de vida preguiçoso e desleixado. São pessoas que são dadas à preguiça, ou seja, não gostam de trabalhar, são pessoas preguiçosas e pessoas que têm uma certa desordem na sua própria vida, né? Não conseguem ter esse cuidado e organização com a própria vida, né? Então Paulo aqui, ele repreende essas pessoas, porque essas pessoas tinham perdido sua referência. Paulo aqui nesse momento, ele identifica que havia algumas pessoas naquela igreja que viviam dessa forma. Ele tinha esse relatório, né, de que existiam algumas pessoas ali que eram pessoas que estavam vivendo de forma desordenada, que estavam sendo pessoas preguiçosas, desleixadas, e estavam não se preocupando com o seu trabalho, nem com o seu próprio esforço, e estavam sim vivendo às custas das outras pessoas. Então por isso Paulo ele vai lá e repreende essas pessoas. E por que isso acontece? Por que essas pessoas começam a viver de forma desordenada? Porque elas perdem a sua referência. Elas perdem a referência que Paulo havia dado, né? Por isso que Paulo diz no verso 7, no início, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar. Paulo tinha se colocado como uma referência àqueles irmãos. Ele e também
Silas, que estava com ele naquela viagem, quando eles conheceram a cidade de Tessalônica, eles tinham se colocado como exemplo para aqueles irmãos. Eles tinham se colocado como uma referência também para essa área do trabalho. Na realidade, para todas as áreas da vida, mas também para essa área profissional. Paulo e Silas eram referências para aqueles irmãos. Aqueles irmãos deveriam olhar para Paulo e Silas e trabalhar com a mesma diligência, com o mesmo cuidado, com a mesma preocupação. E viver dessa forma. Não viver de modo desleixado, não viver uma vida preguiçosa. Mas quando isso acontece, quando eles começam a se tornar pessoas que andam desordenadamente, alguns desses irmãos de Tessalônica, é porque eles perderam essa referência. Eles perderam esse exemplo que Paulo tinha dado, né? E essa questão de referência nos lembra que em todas as áreas da nossa vida nós temos referência. Nós precisamos de referência, inclusive na vida profissional, né? Só que uma coisa que é interessante nós colocarmos, nós definirmos, é que essa questão de ter referência não é uma questão de ter ou não ter, entende? Nós não estamos falando sobre que você precisa ter uma referência, porque na realidade todos nós temos. Não importa se isso é de alguma forma proposital ou não. Ou então, melhor dizendo, se isso é algo racional ou irracional. De qualquer forma, nós temos referência. Nós temos sempre uma pessoa que nós nos espelhamos, que nós temos como modelo, que nós temos como parâmetro, né? Então nós temos sempre uma referência. A questão não é ter ou não ter uma referência, mas a questão é em qual é a nossa referência. Qual será a nossa referência para o nosso trabalho, né? Para a nossa vida profissional? Quais são as pessoas que nós temos como referência para a nossa vida profissional? A questão é que essas pessoas que nós temos como referência, elas precisam ser boas referências. Nós não podemos ter como referência pessoas que estão mal nessa vida profissional. Ou então pessoas que não têm virtudes que são as virtudes cristãs. Nós não podemos nos espelhar em pessoas que abrem mão da honestidade, que abrem mão da própria sabedoria, do esforço, ou até mesmo da própria capacitação. Nós não podemos nos espelhar em pessoas assim, independente da área que nós trabalhamos. Independente de qual seja o seu trabalho, de qual seja a sua formação, você não pode se espelhar e ter como referência pessoas que não possuem essas virtudes. Porque se nossa referência for essas pessoas, forem pessoas que não possuem virtudes cristãs, então automaticamente nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com essas referências. É uma coisa automática. Porque nossa referência é um parâmetro para nós, é um modelo para nós. Nós vamos querer cada dia mais nos amoldar aquilo. Cada dia mais alcançar aquele objetivo. Por isso que nossas referências precisam ser boas referências, inclusive na vida profissional. Nós precisamos ter pessoas que já estão lá na frente, que já passaram por muitas coisas que nós ainda estamos passando, mas pessoas que sejam honestas, que sejam sábias, que sejam esforçadas no seu trabalho, não pessoas preguiçosas, né? E pessoas que também sejam capacitadas. Porque às vezes nós podemos achar uma pessoa que seja honesta, sábia, que seja esforçada, mas que ela não tem capacitação, ela não busca essa capacidade, ela não busca ter mais habilidade naquela área. Que na verdade também já pode ser encontrado com uma falta da própria sabedoria, né? Mas nós precisamos buscar boas referências, que tenham essas virtudes como prioridade. Uma pessoa que seja honesta, uma pessoa que seja sábia, esforçada e capacitada. Aí sim você olha e fala, meu objetivo, meu modelo, minha referência. Na nossa vida profissional, nós precisamos de referência. Assim como Paulo era referência àqueles irmãos ali em Tessalônica. Que possamos ter boas referências, então, né? No segundo lugar, em nossa vida profissional, como cristãos, nós precisamos de esforço. Nós precisamos ser esforçados na nossa vida profissional, né? Veja aquilo que Paulo fala aqui na segunda metade do versículo 8.
Ele diz assim: pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Né? Aqui Paulo fala sobre o exemplo que ele e também Silas deram quando eles estiveram juntos presencialmente ali dos Tessalonicenses. Né? E enquanto juntos ali, Paulo e Silas eles trabalhavam incansavelmente. Eles trabalharam de maneira muito esforçada, né? A ponto até de trabalhar com fadiga, como ele mesmo diz aqui, né? Que é esse cansaço. Eles trabalharam muito, justamente para servirem de exemplo àqueles irmãos. É interessante que, conforme nós lemos um pouco antes aqui, em todo o trecho, do versículo 6 ao verso 15, nós podemos perceber que o propósito, na verdade acho que no verso 9 já em seguida, o propósito de Paulo e Silas terem trabalhado de maneira tão incansável no meio dos Tessalonicenses é justamente para ensiná-los. Eles trabalham dessa forma justamente para ensinar aqueles irmãos. E ao que parece aqui, o trabalho que ele se refere é um trabalho que é além do ministério. O ministério já era trabalhoso, o ministério, principalmente ali onde eles tinham que plantar, iniciar aquele trabalho. Existia muito ensino que deveria ser feito, existia muita obra missionária sendo feita ali naquele momento. E ao que parece, Paulo está falando sobre um trabalho que foi além desse ministério. Além do trabalho com a igreja naquele momento. Então eles trabalharam além daquele ministério que eles já tinham, justamente com a finalidade de ensinar aqueles irmãos sobre o esforço. De ensinar aqueles irmãos que eles deveriam trabalhar em sua vida pessoal profissional, eles deveriam trabalhar de maneira muito esforçada. Né? Aqui nós vemos, irmãos, a necessidade de nós, como cristãos, sermos tremendamente esforçados no nosso trabalho. Nós precisamos ser esforçados. E esse esforço, ele não pode ser com uma finalidade de interesse próprio. Entende? Nós não devemos ser esforçados simplesmente pensando no nosso próprio benefício. Isso significa que nós não devemos ter como principal motivação do nosso esforço algo que seja para o nosso interesse pessoal. Entende? Qual que é a motivação? Qual deve ser a motivação para nós sermos esforçados no nosso trabalho? Não deve ser algo de interesse próprio. Ou seja, eu não devo me esforçar no meu trabalho para receber um aumento. Eu não devo me esforçar no meu trabalho simplesmente para ter uma promoção. Esse não deve ser o nosso principal objetivo ao sermos esforçados. O esforço do cristão no seu trabalho é uma responsabilidade dele para com Deus. Entende? Não é simplesmente se esforçar, ser uma pessoa que trabalha e é diligente e é responsável no seu trabalho e sempre oferece o seu melhor e sempre busca aprender cada vez mais e ser mais produtivo. Não simplesmente para que ele possa ganhar mais, não simplesmente para que ele seja reconhecido de alguma forma, mas sim porque ele está obedecendo a Deus, entende? É uma responsabilidade para com Deus. A nossa motivação para esse esforço deve ser obediência a Deus. Significa que eu devo me esforçar, você deve se esforçar no seu trabalho, porque é isso que Deus quer de nós, como cristãos, entende? Justamente por isso que Paulo estabelece isso como um exemplo. Paulo como apóstolo, como alguém chamado por Jesus Cristo, como uma pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus, ele se coloca como um exemplo. Mostrando que o esforço no nosso trabalho não deve ser algo que busca simplesmente o interesse, mas sim é uma questão de obediência. É uma questão de seguir o exemplo deixado por aquelas pessoas que são enviadas por Deus. É seguir o exemplo que Deus quer para nós. É por isso que nós nos esforçamos e é por isso que nós devemos ser esforçados nos nossos trabalhos. Irmãos, infelizmente, essa é uma virtude que pode nos faltar em alguns momentos da vida. Nós podemos, de maneira muito comum, nós podemos ver pessoas que fazem o mínimo no seu trabalho. E, infelizmente, às vezes nós podemos nos encontrar nessa posição de simplesmente fazer o mínimo. Fazer ali o que dá. Sabe? Fazer aquela coisa assim, é o mínimo que eu posso fazer para não ser mandado embora.
É muito comum encontrarmos pessoas que fazem isso ou então nos vermos nessa posição. E muitas vezes nós fazemos isso e nós temos ali algumas questões que achamos que são justificativas, né? Às vezes nós estamos desanimados com o nosso trabalho por causa de chefe, por causa de colegas de trabalho, de provocações, de provações ali. Ou às vezes por causa do salário que nós julgamos ser pouco, né? Às vezes nós pensamos em dar o mínimo no nosso trabalho porque nós não nos sentimos muito bem reconhecidos, muito bem remunerados. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos colocando essas coisas como justificativa. E por maiores que sejam as dificuldades, não existem justificativas para a nossa falta de esforço, entende? Por maiores que sejam as dificuldades, eu não estou dizendo que esses problemas eles não são reais, eles são reais. Nós podemos ter um chefe muito ruim, nós podemos ter colegas de trabalho que são terríveis. Nós podemos ter muitas provações ali, muitas provocações. Podemos ser mal reconhecidos, mal remunerados. Mas nada disso deve ser desculpa para a nossa falta de esforço. Nada disso deve ser desculpa para que a gente ofereça menos no nosso trabalho. Para que a gente se doe menos no nosso trabalho. Entende? Nada disso é uma desculpa para que a gente possa fazer o mínimo possível. Nós precisamos ser esforçados, nós precisamos do esforço no nosso trabalho. Porque é isso que um cristão faz. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Nós, como cristãos, precisamos ser esforçados no nosso trabalho. Não buscando reconhecimento. Não buscando algum tipo de vanglória. Mas nós devemos ser esforçados porque isso é certo. Nós devemos ser esforçados porque esse é o exemplo que Deus colocou para nós. Então, um segundo princípio para a nossa vida profissional é o esforço. Nós precisamos ser esforçados. E um terceiro e último ponto é a disciplina. Na nossa vida profissional, nós precisamos de disciplina, né? Veja o que Paulo fala lá no versículo 11. Paulo diz assim: pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros, né? Aqui Paulo está confirmando que, de fato, ali, entre os Tessalonicenses, existiam pessoas que estavam se deixando levar pela preguiça e pela desordem. Existiam ali pessoas que não trabalhavam como deveriam, não eram esforçadas como deveriam. E também, além de não trabalharem, além de serem pessoas preguiçosas, elas se intrometiam na vida dos outros. E, na realidade, elas eram um fardo para essas outras pessoas. Elas ficavam vivendo às custas de outras pessoas, né? Não de uma forma bonita, não de uma forma humilde, uma forma necessária, mas sim simplesmente se debruçando na vida de outra pessoa, sendo um fardo para os outros irmãos da igreja. Entende? Paulo ele confirma aqui nesse momento e logo no verso seguinte ele orienta para que essas pessoas sejam exortadas. Aqui ele confirma nesse verso, ele confirma que de fato existiam pessoas que estavam vivendo assim, e aí no verso seguinte ele orienta que essas pessoas elas sejam exortadas, até mesmo por aquela carta, por essa carta aqui, por esse trecho que nós lemos. Era o meio de Paulo exortar aqueles irmãos que estavam vivendo dessa forma. E eles deveriam então mudar a sua prática, né? Com base nessa exortação. Aí que é a pergunta: o que é necessário para essa mudança? O que é necessário para nós mudarmos se nós nos encontramos nesse status de pessoas que vivem de forma desordenada, que são preguiçosas, que não conseguem ter esse esforço, que não conseguem trabalhar dessa forma correta, né, na vida profissional? Como mudar isso? Como mudar esse cenário? Como mudar a nossa prática? Para essa mudança, nós precisamos de disciplina. Para essa mudança, nós precisamos ter disciplina no nosso trabalho, né? Disciplina, não estou falando de punição, tá? Disciplina significa obediência às regras e aos preceitos estabelecidos. Isso significa a disciplina que nós precisamos ter no nosso trabalho. Nós precisamos obedecer às regras estabelecidas, mas não simplesmente obedecer às regras que nos foram estabelecidas, né?
Até porque essas regras que são estabelecidas para um trabalho, na realidade elas são um pouco vagas até. Na realidade elas não dizem respeito à forma como nós trabalhamos, né? Elas dizem respeito ao ambiente de trabalho, a coisa que pode fazer, que não pode fazer, horários, né? Demandas. Mas elas não dizem respeito à nossa própria organização do nosso trabalho. Elas não dizem respeito ao nosso próprio esforço dentro do trabalho, né? Não falam sobre isso. Mas essas são regras que nós precisamos criar para nós mesmos, né? Quando nós nos vemos nessa posição de pessoas que estão tendo pouco esforço, que estão desanimadas, que estão dando o mínimo ali possível, pessoas que estão dando lugar à preguiça no trabalho, quando nós nos vemos nessa posição, nós precisamos criar regras para nós mesmos e seguir essas regras. É aí que entra a disciplina. Nós precisamos criar regras para que a gente deixe de ser pessoas que trabalham pouco, pessoas que são preguiçosas, que não estão querendo mais a servir dessa forma, que não estão querendo mais se esforçar da forma como deve. Quando nós nos encontramos nessa posição, nós precisamos criar essas regras para nós mesmos. E aí precisamos de disciplina para respeitar e obedecer às nossas próprias regras, né? Eu acredito que nesse ano, que muitos de nós tivemos essa necessidade de ficarmos em casa, de trabalharmos de casa, muitos de nós percebemos a importância da disciplina, né? Porque você está na sua casa. Você está no seu ambiente ali de descanso, de lazer, né? No seu lar, de fato. Como que você pode trabalhar da mesma forma na sua casa também? Para isso você precisa de disciplina. Você precisa criar regras para você mesmo. Você precisa criar um ambiente para você poder trabalhar. Você precisa criar horários e respeitar os seus próprios horários, né? É isso que é disciplina. Quando nós vemos que estamos oferecendo pouco, que estamos, de fato, nos tornando piores pessoas no trabalho, não oferecendo aquilo que deveríamos, não produzindo o que deveríamos produzir, talvez nós precisamos fazer uma análise, criar algumas regras para nós mesmos. Talvez um novo horário para acordar, algumas regras de tarefas, né? Algumas regras de organização, definir uma agenda, fazer ali uma organização das tarefas que temos para o dia. São todas essas regras que nós criamos, que quando nós respeitamos e obedecemos essas regras, nós estamos tendo disciplina. E isso faz de nós pessoas que conseguem mudar essas práticas, mudar esses vícios que nós temos no nosso trabalho. Porque quando nós trabalhamos de maneira cada vez mais excelente, nós glorificamos a Deus. Sabia disso? Quando nós trabalhamos, independente de qual seja o nosso trabalho, se esse trabalho for algo digno, for algo correto, quando nós nos esforçamos, oferecemos o nosso melhor, crescemos nesse trabalho, nós glorificamos a Deus assim. Quando nossa personalidade nesse trabalho, quando a nossa vida dentro do nosso trabalho, ela condiz com a vida cristã, ela condiz com o restante das nossas práticas, nós glorificamos a Deus. Quando as virtudes que a Bíblia nos ensina a termos, elas também refletem, elas brilham, elas emanam de nós no nosso trabalho, nós glorificamos a Deus com isso. Por isso que nós precisamos nos preocupar com quem nós somos no nosso trabalho. E precisamos aplicar esses princípios também na nossa vida profissional. Que você possa encontrar formas de tornar isso uma realidade na sua vida. Que você possa olhar para a sua vida profissional e encontrar referências, mas boas referências para você. Boas pessoas para você ter como modelo, para você ter como referências na sua vida. Que você também possa ser uma pessoa esforçada no seu trabalho. Não ser alguém que faz simplesmente o mínimo, mas uma pessoa que de fato oferece o máximo que pode. Que de fato ali, no próprio trabalho, existe essa necessidade de fazer mais e mais e mais. E ser de fato esforçado nisso. Se esforçar para aprender mais, para melhorar cada dia mais, reconhecer as limitações e caminhar
nessa direção. Que também você possa ser uma pessoa que tem disciplina no próprio trabalho. Disciplina na vida profissional. Porque todas essas coisas, elas glorificam a Deus. Porque são virtudes que Paulo nos ensina, que devem refletir de nós em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso trabalho. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra. Agradecemos, ó Pai, porque podemos olhar para as Escrituras e termos dela, Pai, ensinamentos preciosos para todas as áreas da nossa vida, Deus. Nós te louvamos por isso. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a mudarmos também nossas práticas no nosso trabalho, se assim for necessário, Pai. Que possamos ser pessoas que trabalham de maneira cada vez mais excelente para a Tua honra e Tua glória, Deus. Que o Senhor nos ajude a termos cada dia mais referências melhores, referências muito boas, ó Pai, para a nossa vida profissional. Que possamos nos espelhar em pessoas que que vivem de fato de acordo com os Teus princípios, ó Pai, com os Teus preceitos. Que o Senhor nos ajude a glorificarmos ao Senhor através das nossas referências na vida profissional também. Eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas esforçadas, que oferecem cada vez mais e mais no nosso trabalho. Também peço a Deus que o Senhor cuide de nós, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a nossa disciplina, que possamos no nosso trabalho ser pessoas disciplinadas, ó Deus. Sempre buscando criar novas regras para que possamos respeitá-las e sermos cada dia mais produtivos e podermos cada dia mais ser mais esforçados no nosso trabalho, ó Deus. Sempre no entendimento de que nosso trabalho também deve glorificar o Senhor, Pai. A nossa vida profissional também deve ser para a sua honra e glória. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu
e também teu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém.